Você já se perguntou se a fé pode ir além da medicina e transformar o atendimento aos pacientes? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão para estudar o impacto da espiritualidade na saúde. E hoje, o Pauta de Fé vai explorar esse universo que une a ciência e a fé. No passado, os médicos eram vistos como curandeiros e muitas vezes a espiritualidade e a fé eram parte integrante do tratamento. Com o avanço do conhecimento, a medicina se desvinculou parcialmente desse aspecto. Mas hoje, no século XXI, o resgate da espiritualidade mostra que a oração e a meditação liberam substâncias que promovem bem-estar e equilíbrio. Assim, o Conselho Federal de Medicina aposta na união entre ciência e fé para potencializar a cura. A doutora Thaisa Macedo fala da influência da fé na prática médica. Sim, sempre antes de começar o atendimento, eu peço orientação a Deus, eu peço que coloque a melhor palavra antes de eu falar com o paciente, que direcione, a minha conduta, o meu pensamento, a minha ação, que eu leve além de medicina, leve paz. Então, a fé é essencial para o meu trabalho médico. O impacto da espiritualidade na saúde. Como a fé pode contribuir para o tratamento de um paciente? Muito antigamente, nos primórdios, os médicos eram os curandeiros, eram sacerdotes, não eram pessoas da ciência. E por que isso acontecia? Porque não se conhecia muito bem o que determinava as doenças. Pensavam-se que eram castigos de divindades, Então, as pessoas mais seriam acometidas por alguma doença. E, claro, com o desenvolvimento, conhecimento médico, foram atribuídas as reais causas das doenças. E foi afastado um pouco a medicina da espiritualidade. Hoje, no século XXI, isso retorna, a importância da espiritualidade. Hoje a gente sabe que quando você reza na prece, independente do seu credo, liberam substâncias que são positivas, que lhe dão bem-estar. Então, a fé é importante para a calma, para a concentração, e para a melhora do tratamento. Então você pode tomar uma conduta mais assertiva, você é capaz de se relacionar melhor com as pessoas, então isso influencia diretamente no resultado do tratamento, e no bem-estar geral da pessoa. Muitos fiéis falam sobre suas curas milagrosas, tanto do ponto de vista médico quanto pessoal. Como a senhora enxerga esses casos? Então, muitas vezes vai além da medicina. Em muitas situações a gente não consegue explicar como o paciente conseguiu atingir aquele resultado, que para a medicina seria impossível. Então, a gente atribui a um tratamento de Deus, Então, não é concreto o resultado, não se explica, Então, se explica através da fé e da espiritualidade. Fé, resiliência e a valorização da vida. Talvez um leigo veja a ciência e a religião como antagônicas. Como a senhora vivencia essa união na sua prática médica? Então, cada vez mais a gente consegue observar que as pessoas que têm fé, que praticam a religião, que conhecem Deus, elas têm mais capacidade de suportar momentos difíceis. A gente vê isso independente da religião. Pessoas que sofreram doenças graves e debilitantes, como o câncer, quando elas estão curadas, quando elas suportaram todo o processo, elas começam a dar muito mais valor à vida, e elas tendem a rechaçar coisas pequenas,
né? Então elas se importam muito mais com o que realmente é importante, que é a vida, o bem-estar, o cuidado com o próximo, né? Então não podemos nunca separar a medicina da espiritualidade, né? A espiritualidade está relacionada à nossa saúde, que é o bem-estar físico, mental e espiritual. Vivência pessoal da fé. Como a senhora vivencia a sua fé? A minha fé é através da oração, através do diálogo constante com Deus, né? Que a gente deve cada vez mais se aproximar. E a gente só pode se aproximar do que a gente conhece, né? Então, rezando, conhecendo, estudando, né? A gente consegue ficar muito mais íntimo de Deus. A nova comissão do Conselho Federal de Medicina nos mostra que o encontro entre a ciência e a espiritualidade não é um mero acaso, mas um resgate de práticas ancestrais que, aliadas à medicina moderna, podem transformar vidas. A experiência da doutora Thaisa Macedo é um exemplo inspirador de como a fé pode se tornar um pilar no cuidado com a saúde, trazendo paz, resiliência e esperança. E você, já vivenciou alguma situação onde a fé fez toda a diferença no tratamento de alguma doença sua ou de algum conhecido seu? Conta pra gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.